Para fechar então essa primeira aula nossa aqui de diagramas de equilíbrio de fases aqui de materiais, vamos ver essa regra das fases de Gibbs. O que essa regra aqui, que na verdade a gente consegue até, se isso aqui fosse um curso de termo, né, de termodinâmica, a gente conseguia até derivar ela e mostrar para vocês por que ela é verdade. O que ela dá para a gente é basicamente, ela diz se um sistema ele é possível ou não é possível. Como assim? Por exemplo, se a gente pega e faz usa a regra das fases de Gibbs e olha para um diagrama de fases, a gente consegue dizer se aquele diagrama está correto ou não está, tá? Então, a termodinâmica ela impõe algumas restrições na cara de como o diagrama de fases pode ter. Então, mesmo sem a gente fazer um experimento ou nada do tipo, a gente conseguiria, por exemplo, olhar para um diagrama de fases e dizer que ele é impossível ele existir daquele jeito por causa dessa regra das fases de Gibbs, por causa dessas restrições, então, que estão descritas aí nessa regra da fase de Gibbs. A cara dela é extremamente simples, é só isso aqui. L é igual a C mais V menos F, tá? Uma matemática complexa aqui, acho que vocês olharem com calma dá para entender, né? Então é super simples, né? O que essa regra das fases ela fala para a gente é que o número de graus de liberdade de um sistema ele é o número de componentes mais o número de variáveis, tá? Na verdade, isso aqui é o número total de variáveis, né? Os meus componentes são variáveis, menos o número de fases do sistema. Nesse momento vocês podem falar assim, peraí, não entendi absolutamente nada. O que é graus de liberdade? O que é número de componente, variável? Calma. Essa aula aqui é para entender essa equaçãozinha super simples aqui, que é a regra das fases de Gibbs. O grau de liberdade eu já explico para vocês o que é, tá? Que é o que a gente basicamente vai estar calculando aqui primeiro. Então, esse número de graus de liberdade, então, ele vai depender do número de componentes do sistema. O que é o número de componentes? Bom, se eu estou pensando, por exemplo, num metal puro, eu estou pensando que eu tenho um componente só. Se eu olhei meu diagrama lá cobre e níquel, então eu tenho dois componentes. Um componente é o cobre, um componente é o níquel. Tá? Então é basicamente aí o número, né, se eu estiver falando de metais, é o número de metais aí no sistema. Eu posso considerar aí que né, o níquel é um componente, o cobre é outro componente. Então, um diagrama binário sempre vai ter um número de componentes igual a 2. Um diagrama unário sempre vai ter um número de componentes igual a 1. E V é o número de outras variáveis. Então, quais outras variáveis? Temperatura, pressão, basicamente. Então, esse número V aí vai ser 1. Quando eu estiver fazendo um diagrama, que nem os que a gente fez binário agora, que um eixo vai ser temperatura, mas você lembra que no diagrama unário eu fazia um eixo para temperatura, um eixo para pressão, né? Então, naquele diagrama lá, V era 2. Eu poderia fazer um diagrama binário com temperatura e pressão, mas qual que é o problema disso, né? Então vamos pensar, se eu colocar no eixo X a temperatura, no eixo Y a pressão, eu vou precisar de um eixo Z para a composição. Então eu teria que ter um diagrama tridimensional aí, por exemplo, né? Ou o que a gente faz sempre, né, é a gente estar sempre desenhando o diagrama de equilíbrio de fase a uma pressão constante, porque dificilmente você vai modificar essa pressão o suficiente para alterar o equilíbrio de fase dos materiais. Às vezes acontece, tá? Então, em alguns casos a pressão importa, mas na maioria dos casos o que a gente varia mais é a temperatura, não tanto a pressão, tá? Então, para materiais, normalmente a gente não pensa na pressão, a gente pensa só na temperatura. Então, nos nossos diagramas aí, em geral, a gente vai usar só 1 para o número de variáveis, só a temperatura. E F tá aí é o mais direto, é um número de fases que aquele sistema vai ter em uma certa condição. Então, tá claro? Talvez não. Vamos tentar deixar mais claro com um exemplo. Então, vamos pegar ali o nosso diagrama unário, né, de uma substância aqui genérica. Então, pegamos esse diagrama unário aqui de uma substância genérica. Vamos olhar então esse diagrama, que é temperatura num eixo, pressão no outro eixo. Então, se eu estou colocando temperatura e pressão, meu número de variáveis é 2, meu número de componentes é 1, porque é um diagrama unário, né? Um diagrama, então,
com C igual a 1. Então, com isso eu tenho que L é 3 menos F. Tá bom, como assim? Então, vamos analisar alguns diferentes pontos. Se a gente pegar um ponto aqui nessa região azul, eu sei que eu tenho uma fase só, né? Esse ponto aqui é um ponto que a minha fase de equilíbrio é o líquido, né? Então, percebe que se eu andar tanto na direção x quanto na direção y, né, tanto na direção x quanto na direção y, ou seja, se eu mover nessa direção ou nessa, ou seja, eu tenho 2 graus de liberdade aqui, eu continuo nesse mesmo campo, no campo do líquido. Tá? Então, esse L aqui, ele está me dizendo o número de graus de liberdade que eu tenho para continuar no mesmo campo. Como assim? Ainda não está fazendo sentido. Vamos ver um outro caso. Se eu estiver exatamente em cima dessa linha aqui, né? Que linha que é essa? É a linha que separa o estado sólido do estado líquido, né? Então, para uma pressão constante, a gente sabe que essa transformação acontece numa única temperatura, né? A temperatura de fusão aí, do material. Então, percebe que, nesse caso aqui, eu tenho 1 grau de liberdade só, né? Então, se eu quiser continuar nesse campo bifásico, sólido mais líquido, eu só tenho uma direção aqui no meu espaço pressão-temperatura, que eu consigo caminhar e continuar nesse campo de 2 fases. Então, isso que significa eu ter 1 grau de liberdade só. Lembra que eu tinha 2 graus de liberdade, eu podia andar na direção x e na direção y. Aqui não, é só uma combinação de x e y, né? A inclinação exata dessa linha que me dá 2 fases. E um terceiro caso, então, é o caso, o quê? Eu pensava eu ter 3 fases. Tem algum ponto aqui que eu tenho 3 fases? Tem esse ponto vermelho aqui, né? E um ponto, por definição, é uma região do espaço que você, né, só existe num ponto. Você não tem nenhum grau de liberdade além desse ponto. Então, se eu colocar 3 fases, até é possível, mas eu não tenho liberdade nenhuma. Isso só existe para uma temperatura e uma pressão específica. Então, percebe como o nosso diagrama unário que a gente mostrou aqui dessa substância genérica, ele está correto. Ele me prevê que se eu tiver uma região de uma fase, eu vou ter 2 graus de liberdade. Se eu tiver numa região de 2 fases, eu vou ter 1 grau de liberdade. Se eu tiver numa região aqui de 3 fases, que é esse ponto triplo aqui, eu não tenho nenhum grau de liberdade. É o meu ponto invariante. Tá? Então, percebe que a gente conseguiria, então, olhar isso e ver que um diagrama está errado, por exemplo. Se ele coloca aqui para uma área, ele fala que aqui é sólido mais líquido, e está falando que isso aqui é um sistema unário, é uma substância pura, eu sei que isso está errado, né? Eu não posso ter uma região com 2 graus de liberdade num sistema unário, né? Isso aqui estaria violando aí essa regra aí das fases de Gibbs, que vem de uma demonstração da termodinâmica. Então, ia estar violando as leis da termodinâmica, basicamente, né? Então, tudo bem. Entendi aqui para o diagrama unário. No nosso caso, a gente quer aplicar isso aqui para diagramas de materiais, né? Ou seja, diagramas aí binários. A gente vai aplicar numa aula aí para frente internários também. Então, que diferença eu tenho? Bom, eu vou ter aí para diagramas binários, que é o que a gente vai estar tratando nessa aula e na próxima, 2 componentes, né? Então, meu C é 2. De novo, vamos desconsiderar a pressão, vamos esquecer que a pressão existe. Então, meu V aqui, meu número de variáveis aqui é 1. Então, percebe que eu caio nos mesmos 3 ali. De novo, L é igual a 3 menos F, né? Porque eu estou com temperatura e composição aqui. Então, a diferença é que agora C é 2 e V é 1. Ali atrás C era 1 e V era 2. Beleza. L continua sendo 3 menos F. Então, a ideia é exatamente a mesma. Quando, então, eu caio aqui nessa condição aqui, que eu estou aqui e aqui, eu caio exatamente na mesma situação que eu caí anteriormente, de eu ter né, eu posso andar em qualquer direção aqui, eu vou continuar no campo do líquido, vou andar em qualquer direção aqui, eu vou estar no campo da solução sólida, nesse caso cobre e níquel, cúbica de face centrada, né? Então, uma fase, beleza, idêntico. E 2 fases? 2 fases pode gerar uma confusão. Você pensa assim, ele acabou de falar que eu não poderia ter um campo 2 fases, né? Então, aparentemente é exatamente o contrário do que eu acabei de falar.
Mas se a gente se lembrar, né, e uma coisa que eu frisei bastante nos vídeos passados, quando a gente considera aqui 1.300 graus, uma solução 50-50, eu não tenho, na verdade, absolutamente nada no meu material que tem, né? Eu não tenho nenhuma fase, eu não tenho nada que tenha exatamente essa composição. Na verdade, eu tenho uma composição, né? Eu tenho a minha fase líquida está com essa composição aqui, 45, e a minha fase sólida está com essa composição aqui, por volta de 60. Né? Então, olha, percebe como eu continuo, na verdade, exatamente nos meus mesmos 2 graus de liberdade. Se eu quiser continuar no campo bifásico, a composição aqui do meu líquido, ela necessariamente vai andar em cima dessa linha, ou seja, 1 grau de liberdade, e a minha composição do sólido vai necessariamente andar aqui nessa linha aqui. Então, de novo, 1 grau de liberdade. Então, percebe que, por mais que eu tenha um campo aqui demarcado sólido mais líquido, eu tenho só 1 grau de liberdade, que é em cima da linha líquidos e da linha sólidos, né? E 3 graus de liberdade, desculpa, e nenhum grau de liberdade. Então, se eu tiver aqui 3 fases, eu vou cair de novo na situação de nenhum grau de liberdade. Tem algum ponto nesse diagrama que vocês veem 3 fases? Não é nem possível, porque a gente viu que a gente só tem 2 fases aqui, a fase líquida e a fase sólida. Não tem como eu ter 3 fases. Então, nesse diagrama aqui, eu não tenho nenhum ponto com nenhum grau de liberdade. Né? Então, os diagramas isomorfos não tem mesmo. Agora, a maioria dos diagramas, eles vão ter reações que a gente vai chamar então, e a gente vai explorar elas bastante na aula que vem, chamadas reações invariantes. Então, vamos olhar um diagrama, antes de olhar um de materiais, vamos olhar um que vocês também já devem ter visto, que é o da água com sal. Né? Então, está aqui a minha porcentagem de água, que então, na verdade, aqui está aumentando para a direita o teor de sal. Então, está aqui a linha que vocês estão mais acostumados. Então, está aqui a minha salmoura. Essa linha aqui é o sal lá precipitado, né? O sal lá embaixo, com a solução de água com sal, com a salmoura, né? Com a água salgada. Então, percebe que beleza, até aí tudo bem. Se a gente olhar daqui, da tempo de 0 graus para cima, é aquela ideia lá que a gente viu lá atrás da água com açúcar. Agora, se eu pegar esse material e resfriar, a minha água vai virar gelo, né? E vocês devem ter visto isso, o gelo muda a temperatura que a água começa a solidificar. Só que olha que interessante, quando a gente começa a formar o gelo, diferentemente da água sólida, ele não tem solubilidade de sal, tá? Essa linha aqui, ó, tá colada, então percebe que aqui eu tenho o meu campo gelo mais solução. Isso vai acontecer até um ponto lá. Então, olha como o meu campo, esse campo aqui em cima, que é o campo da solução líquida, da água com sal, ela fica diferente do que a gente viu até agora. Né? Se eu pegar exatamente essa composição aqui com 23,3% de sal em água, essa composição aqui, ela vai, quando eu resfriar ela vai ter uma temperatura aqui que acima dela eu tenho, olha, vamos olhar o que o diagrama está falando, água com sal, salmoura, e imediatamente abaixo dela eu passo a ter gelo mais sal, ou seja, 2 fases diferentes. O gelo seria H2O puro na forma sólida e o sal, o NaCl, puro na forma sólida. Então, percebe que aqui eu tenho 3 fases. Eu tenho a solução líquida, a água salgada, a salmoura, essa é uma fase. Uma fase é o gelo, e uma fase é o sal, né? Então, elas estão separadas aqui. E isso gera esse ponto aqui, né? Então, se eu estou aqui em cima, eu tenho meus 2 graus de liberdade, eu ando nessa direção ou nessa. Se eu estou aqui nesse ponto, na verdade, eu não tenho, de novo, eu não tenho absolutamente nada com essa composição, né? Então, se eu tenho água com sal, resfrio isso até menos 10 graus, eu não tenho absolutamente nada que tenha essa composição aqui, se eu coloquei 5% de sal, eu não tenho absolutamente nada lá dentro com 5% de sal. Eu tenho gelo e eu tenho água. Eu posso usar, a gente vai ver na aula que vem, usar a mesma regra da alavanca que a gente usou antes para calcular essas proporções aqui de gelo e água com sal, mas eu não tenho nada que tenha essa concentração. A água lá tem 10%, 12% de sal. O gelo não tem nada de sal, tá? Então, essa aqui eu tenho de novo ali
2 graus de liberdade, né? Tá ali os meus 2 graus de liberdade, desculpa, 1 grau de liberdade, né? Só consigo andar em uma linha. E se eu tiver exatamente nesse ponto aqui, né? É o único ponto aqui desse diagrama inteiro que eu consigo coexistir a salmoura, a água com sal, o gelo e o sal, né? Então, nesse ponto aqui, que é só um ponto, né? É a única região desse diagrama inteiro que eu conseguiria ter 3 fases: sal, gelo e salmoura. Beleza? Então, por que isso aí chama uma reação invariante, né? Porque vocês já conhecem uma, a gente já discutiu essa ideia de por que ela é invariante, né? Porque se a gente pegar uma solução exatamente contendo essa concentração 23,3, né? Se vocês lembrarem o que a gente discutiu antes, então já volto naquela figura. Se vocês lembrarem o que a gente discutiu antes, uma substância pura, ela funde aí invariante quanto à temperatura, né? Então a gente resfria, aquela curva de resfriamento resfria, o material mantém aquela temperatura até acabar toda a transformação. Então aqui, na verdade, está coexistindo sólido com líquido, né? Até a reação aí de solidificação terminar, enquanto que aquele material que a gente viu ali com 50-50 cobre e níquel, ele tinha aquele intervalo de solidificação, né? E essa reação aí, que é o que a gente vai chamar de reação eutética, né? Percebe que é aquele mesmo desenho que a gente colocou antes, né? Vai acontecer exatamente a mesma coisa, ó. Esse aqui não é água com sal, é um diagrama genérico aí, tá? É o substância A, elemento B. Ó, aqui em cima é o meu campo líquido, L, então todo esse campo aqui é L. E aqui, de novo, é o que eu falei, é bom a gente acostumar a ver uns que não são coloridos. Esse campo aqui é o campo sigma, então aqui é o campo da fase sigma. Esse aqui é o campo da fase delta. Tá aqui delta, tá aqui líquido, tá aqui sigma. Ou seja, se eu estou aqui em cima, eu tenho líquido. Se eu estou aqui nesse campo, percebe que ele não está identificado, então ele é sigma mais delta. Então, se eu estou exatamente nessa composição aqui, se eu pego esse material, aqui em cima eu tenho só líquido. Vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando. Quando eu chego aqui nessa temperatura aqui, né, cerca aqui de 1850 graus, eu deixo de ter líquido e imediatamente abaixo eu passo a ter sigma mais delta. Então, a minha curva de resfriamento vai ser exatamente igual à da substância pura. A temperatura não vai variar durante toda essa solidificação. A diferença é que essa solidificação não está resultando em uma fase. Não é líquido virando uma fase sólida. É líquido virando 2 fases sólidas. Isso é o que a gente chama de reação eutética. É quando uma fase líquida gera 2 fases sólidas. E ela só pode acontecer porque, percebe, enquanto essa reação aqui está acontecendo, eu tenho 3 fases no meu material. E do que a gente acabou de discutir aqui da nossa regra das fases de Gibbs, isso só pode acontecer em um ponto, né? Igual aqui, na água com gelo. Isso só pode acontecer em um ponto, tá? Então, essa reação invariante aí, a gente tem algumas possíveis, a gente viu aqui uma, que é essa reação eutética, líquido virando fase sólida 1 mais fase sólida 2, essa aqui, essa daqui. Percebe que eu posso ter outras. Ó, aqui, sempre que eu tenho um ponto só, eu vou ter uma reação invariante. Essa reação é uma outra reação, essa reação é uma outra reação, essa reação é uma outra reação. Então, a gente vai agora, na próxima aula, explorar um pouco mais o que é essa reação eutética, como que ela acontece, que microestrutura ela gera, e explorar algumas outras reações possíveis também. Porque a minha microestrutura final, ela vai ser ditada por todo esse caminho de transformações que o material sofreu durante o processamento deles. Então, a gente ler esse diagrama e entender o que está acontecendo é fundamental para a gente entender a microestrutura final do meu material. Beleza? Então, um abração e até semana que vem, pessoal.